informação para numa eventual questionamento da NPD, né? Então, no geral, é isso da LGPD. O advento da GDPR, que também foi a lei europeia, né? Na sua visão, as redes sociais foram um avanço muito grande em termos de comunicação, em termos de relacionamento interpessoal, em termos de relacionamento entre países, até culturas, né? Foi algo que quebrou realmente barreiras. Só que trouxe aquela preocupação, né? De as pessoas, dessas empresas, acabarem usando os nossos dados para outros tipos de questões, do tipo traçando o seu perfil comportamental, sabendo o que você quer e gosta, né? E começando a usar isso como mercado, né? Como moeda de troca, ou até monetizando essas informações. Eu olho pelo menos que a Lei Geral de Proteção surgiu muito daí, né? Dessa preocupação o uso indevido dos dados pessoais nossos, que a gente acaba entregando de graça, né? Sem ter critérios para isso, né? E o Brasil veio a rebote um pouco disso, muito mais, acredito, por questão de segurança jurídica, no que diz respeito aos incidentes que estavam tendo aqui antes da lei, no qual a gente não sabia qual era a pena, né? Então saía da cabeça de um juiz o valor da multa ou da pena que essa empresa ia ter. Então, naturalmente, as empresas, para ter uma segurança jurídica, acabavam reduzindo essas penalidades agora estão dentro de uma lei, né? A lei é que acaba norteando tudo isso. Na tua visão, quais foram os benefícios que a lei trouxe nesse sentido que além, óbvio, da maturidade e segurança da informação, mas juridicamente falando, já que você tem um lado jurídico, é mais ou menos isso mesmo? Quer dizer, as empresas hoje já sabem o que esperar, né? O que fazer, né? Não fica na cabeça de um juiz avaliar se a empresa está fazendo certo ou errado, é mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí. O que está acontecendo é o seguinte, né? Vou trazer um exemplo da Europa, como que nós estamos, e depois a gente fala aqui um pouco do Brasil. Na Europa, por exemplo, logo que a lei entrou em vigor, em julho lá de 2016, maio de 2016, na verdade, no mês seguinte já tinha penalidade, já tinha empresa sendo penalizada. Aqui no Brasil a coisa está um pouco mais lenta. A gente tem muita empresa ainda atuando, né, na organização, nos ajustes dos processos, na entrega ali de estar aderente exatamente à LGPD, o que não é o caso. Tem muita empresa que ainda precisa se adequar. Mas a Autoridade de Proteção de Dados já avançou muito nesse sentido. Já temos aí a autoridade, hoje ela é inclusive uma autarquia, né? Já se tornou uma autarquia. A questão da penalidade em si, ela está forte. Existem ali formas de penalidades, né? No sentido não só exatamente do valor da multa direto, mas tem perda de banco de dados, tem a questão justamente de uma advertência, né? Para chegar na multa, a coisa tem que ser uma coisa muito séria, e ainda não temos um arcabouço ali de penalidades apresentado hoje, mas já temos muita judicialização nesse sentido, porque a lei já está em vigor, e por estar em vigor, acaba que o pessoal vai buscar tanto um usuário final ali, um titular de dados mesmo, quanto um grupo de pessoas, ou até mesmo empresas que acabam sendo vítimas de outras empresas. E aí, nesse sentido, a gente tem hoje o cálculo da pena, que é da multa, no caso, que tem sido uma discussão recente, inclusive da autarquia da NPD, com todo os operários aí do direito, a turma que conhece, que pode opinar e tal. Então, a NPD está se organizando para isso, de modo que as multas, esse ano de 2023, tende a vir com uma outra frente, com uma outra situação com o que aconteceu agora para 22 e 21, porque a lei entrou em vigor mesmo para valer em 21, e aí daqui para frente agora organiza, ou a penalidade vai vir, seja de um jeito ou seja de outro, porque o judiciário inclusive está arrebatado lá de processos nesse sentido. As empresas elas acabam sendo acionadas tanto no Código de Defesa do Consumidor quanto no civil normal, lá no Código Civil, buscando justamente seus direitos. E as pessoas elas acabam se aproveitando dessa situação. Infelizmente, tem muita gente que tira proveito disso, mas não está fora do seu direito, está dentro do direito dele exigir que os dados sejam tratados conforme ele autorizou ou não, está recebendo um monte de informação sem ele ter dado autorização, sem ter dado um consentimento, sem estar seguindo uma base legal direito ali e tal. Enfim, então nesse sentido,
o Brasil está bastante avançado já, mas ainda não está, por exemplo, que nem estava na Europa lá, logo depois que a lei entrou em vigor. Então a gente tem ainda um pouquinho de um caminho para seguir. Agora a gente vai entrar em recesso, entrou agora dia 20 de dezembro, o judiciário para, todo mundo para, né? Passa aí janeiro, quando for fevereiro, as coisas devem vir de uma outra forma aí já, com uma penalização um pouco mais organizada, fiscalização já avançada, judiciário com muito processo para julgar, para ir para frente. Mas eu imagino que 2023 vai ser um ano onde as penalidades elas viram fortes para empresas. Por ser uma autarquia, ela não está mais dependente de mudanças de governo, né? Não. Ela continua tendo sua atuação independente, né? Exatamente. O que é bom, né? Exatamente. Continua tendo. Inclusive, alguns diretores já foram até reconduzidos para permanecer no conselho, permanecer na diretoria lá, e tem uma turma muito boa ali, de pessoas conhecedoras do assunto, pessoas que são experts no tema. A própria Patrícia Peck faz parte do conselho, né? A gente tem o Arthur Sabate ali, que é um diretor também que coordena ali todos os assuntos, trata de muita coisa recente. Enfim, a gente está super bem em termos de responsáveis ali para dar andamento nisso. E aí, o ano que vem, eu acho que vem muita coisa pela frente. Por isso é importante que as empresas se organizem, se adequem, façam aí os processos para atender a legislação e, obviamente, treinem aí o seu time técnico, treinem também o seu time da empresa, porque a gente tem lá o que a gente chama de data owners ou de proprietários dos dados. Né? As pessoas que justamente fazem ali o uso dos dados e que nem sempre estão 100% cientes se mandar uma planilha em Excel, por exemplo, para o outro, tá ok. Não tá. Às vezes o cara manda um e-mail errado para uma pessoa que é de fora da empresa. Só isso já é considerado um vazamento de dados, entendeu? Então ainda tem muito que as empresas se organizarem e entenderem um pouco dos riscos que a gente tem nesse sentido, que são muitos, né? Não são poucos, não. A gente da Strong também tem feito bastante consultoria com relação ao LGPD. A gente vê isso, né? Os dados espalhados dentro da empresa é um problema assim bem grande, né? A gente não tem só os dados residindo nas suas bases de dados, que seria o natural, né? Pela própria falta de maturidade dos sistemas, né? Os sistemas não estão maduros para atender a velocidade que os negócios tiveram, né, ao longo do tempo, né? Então os negócios, todo mundo, né, acabou usando tecnologia da informação para alavancar os seus negócios. E os sistemas não conseguiram acompanhar, né? Assim, aí o pessoal começou a fazer muito puxadinho, né? Os BIs da vida, né? As planilhas que acabam gerando relatórios gerenciais, administrativos. Então, você começou a espalhar dados pela empresa inteira, né? Inclusive só permita te cortar um pouco no sentido seguinte, até falando em termos de profissões e áreas que estão se desenvolvendo nesse sentido, a gente teve aí o DPO, né? Mas a gente tem uma área, um cara extremamente chave, que também está crescendo muito, já é muito grande do ponto de vista de dados, que é o CDO, que é o Chief Data Officer. Esse cara, ele é justamente o cara responsável por fazer organização dentro da empresa, onde os dados são ali melhores administrados, os dados são encriptados, os dados têm ali os responsáveis diretos. Esse cara está muito forte dentro das empresas, principalmente as empresas de varejo hoje.